Então, Jesus dizia para eles estarem lá em Jerusalém, até que eles recebessem essa promessa. Eles não sabiam quando que isso ia acontecer, possivelmente não, mas eles permaneceram lá. Jesus muitas vezes não dava todas as dicas, né? E eles estavam aguardando algo acontecer, com certeza. Eles não sabiam talvez nem como iria ser. Jesus revelava a eles apenas que haveria o acontecimento, possivelmente, né? Porque todos eles, no dia de Pentecostes, foram pegos de surpresa. Foi uma surpresa para todos. Eles não se prepararam exatamente para aquele dia. Eles apenas estavam cumprindo aquilo que Jesus estava falando, ficaram ali em Jerusalém mesmo, né? E continuaram a, a viver, a se reunir conforme Jesus havia instruído eles. Eles tinham uma comunidade, Jesus criou ali uma comunidade com os discípulos, uma comunidade de convivência, ou seja, talvez mesmo que muitos estivessem em suas casas, mas havia uma parte do dia em que havia uma convivência entre eles, havia uma reunião sempre entre eles. Eles sempre estavam reunidos uns com os outros, conversando sobre o reino de Deus, conversando sobre o que Jesus fizera, como foi a vida de Jesus, conversando sobre as suas experiências com Jesus, sobre como que Jesus foi usado para libertar-lhes, como que aconteceu, né? Eles falavam, comentavam, estudavam as escrituras também, as escrituras hebraicas, né? Porque eles estavam lá em Israel, eles eram israelitas, eles eram hebreus, eles eram judeus e, com certeza, tudo aquilo que Jesus também vivenciou no seu tempo, discutindo as escrituras hebraicas com os doutores da lei, com os fariseus, com os saduceus, com os demais, né, daquelas seitas que havia naquele tempo. Então, eles também continuaram ali aqueles estudos, se aprofundando e esperavam então o cumprimento da promessa, que possivelmente eles não sabiam quando iria acontecer. Jesus havia falado que iria trazer sobre eles o Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Cristo mesmo. O próprio Espírito de Jesus iria vir sobre eles. Eles não ficariam órfãos, como diz lá em João. O Pai enviaria o Espírito de Jesus para estar sobre eles, para guiá-los. E assim se fez, né? Nós vamos depois ler estes versos mais à frente. Não hoje, mas em outra oportunidade, né? Então, meus amados irmãos, eles ficaram lá em Jerusalém. Então, agora muda aqui um pouco de sentido, né? E explica sobre a promessa. Vem uma explicação aqui sobre o que é, na verdade, a promessa. Olha só, versículo 5 diz assim: porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Eles sabiam que não ia demorar, era questão de dias, e eles deveriam ficar ali aguardando. Por isso eles estavam ali perseverando em oração, né, como nós vemos aqui no final desse texto. Não iria demorar, eles seriam batizados com o Espírito Santo. Eles já tinham sido batizados em água, né, por João Batista. Jesus mesmo também, ou os próprios discípulos, né, de Jesus, os apóstolos, eles batizaram outras pessoas também. Muito embora o texto bíblico nos diz que Jesus, na verdade, não batizava ninguém em água, né? Mas também
fez oposição sobre aquilo que João Batista havia feito, havia ensinado. Jesus deixou aquilo livremente para eles fazerem quando as pessoas vinham para estarem com Jesus, para receberem a Jesus, para acatarem os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus era uma autoridade, uma pessoa, um líder muito, digamos assim, livre de todas as formas que nós podemos imaginar. Ele não se prendia a nada a não ser ao Pai. Ele não se prendia a dogmas religiosos, ele não se prendia a formas religiosas. Isso era coisas dos homens. E muitas coisas ele permitia, deixava, né? Mas ele ensinava que aquilo, na verdade, era um exemplo apenas, aquilo era simbólico, mas que eles deveriam realmente se converter e deixar o pecado. Esse era o ensinamento de Jesus, que nós analisamos nos textos de Mateus, né? Então, e também dos demais, né? Nós não chegamos a estudar, mas aqui na nossa escola bíblica, mas nós podemos ver aí nos outros textos do Evangelho, dos Evangelhos, né? Que assim se deu, né? Então nós vemos que ele então passa a dizer que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Olha que eles continuavam com uma esperança, com uma perspectiva de que Jesus iria fazer uma grande revolução. Agora ele estava ressuscitado, quem é que iria matá-lo de novo, né? Agora ele estava com um novo corpo em espírito e em corpo. Era um corpo, na verdade, mas era espiritual. Era um corpo diferente. Era o corpo que é o corpo que, digamos assim, foi uma amostra para eles de como seria a ressurreição. Como se daria a nossa ressurreição num futuro. E então Jesus estava vivendo agora nesse corpo, ele não era mais parte simplesmente da matéria, ele era também espiritual e ele tinha alguns poderes diferentes de quando ele estava simplesmente na matéria, mesmo sendo ele Deus, né? 100% homem, 100% Deus. Ele agora estava num corpo ressuscitado, ou seja, num corpo espiritual. E eles perguntavam sobre se Jesus faria algo em relação à política no reino de Israel, se iria trazer de volta o reino de Israel. E Jesus respondeu para eles: olha, a vocês não compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Jesus explicou para eles, talvez até em muitas outras palavras, olha, que eles não deveriam se preocupar com essa questão. Essa não era a questão que eles deveriam se preocupar naquele momento. Com certeza isso Jesus faria, ou Jesus fará, numa época posterior que o Pai reservou para ele, simplesmente de acordo com o querer de Deus. Possivelmente Jesus, como já havia falado antes, né? Nós lemos lá em Mateus capítulo 24, que Jerusalém seria destruída, o templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra, e eles esperavam
um reino terreno ainda, mas Jesus disse, não, vocês devem esperar o tempo de Deus e não o tempo aqui deste mundo. O tempo deste mundo não importa. Vocês não se preocupem com esta questão, se Israel será restaurado, se será livre, liberto dos romanos. Não se preocupem com isso, mas continuem fazendo a vontade do Pai, continuem fazendo o que eu estou mandando a vocês, o que ele vai falar agora no próximo versículo, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra.